Obrigada por terem vindo a mais uma Conversas com Saber da Associação SMS. Hoje esta palestra é dedicada à comunidade cigana. Queremos dar voz a esta comunidade, vítima muitas vezes de discriminação e de preconceitos da sociedade. Não sou cigana, mas já senti que é ser discriminada, por não pertencer aos locais onde cheguei, muitas vezes, de sítio, ser morena e não ser loira, não falar a mesma língua, viver, por exemplo, os anos de chegada da minha família como retornados de Angola. Afinal, o que nos faz diferentes é não ser aceitos numa sociedade. A SMS quer contribuir para esta discussão com o tema da palestra de hoje. Conhece-me antes de me odiar. Tendo como oradores Bruno Gonçalves, delegado nacional da ROM do Conselho da Europa, e Emanuel Prates, estudante de ensino superior. Eles irão dar-nos a conhecer uma comunidade muitas vezes mal compreendida e marginalizada. E muito boa tarde. Depois iremos, à hora do chá, às 5 horas, tomar o nosso bolo. Delícia Babado João. Só umas palavrinhas pequenas para introduzir o contexto. As pessoas ciganas chegaram a Portugal há 500 anos atrás. Mais coisa, menos coisa. São portugueses como todos os outros e quer em Portugal, quer no resto da Europa, são uma das culturas que mais é discriminada. Toda a gente sabe que foi o Holocausto, por exemplo, o Holocausto nazi. Toda a gente acha que coitadinhos dos judeus, desculpe a palavra coitadinhos, entre aspas, mas como referência a percentagem de população cigana morta, não sei se foi inferior à população judaica. E quem é que sabe disto, por exemplo? Não é? Quem é que alguma vez refletiu sobre o facto de a população cigana na Europa inteira ser morta apenas, ser mandada matar apenas por ser cigana? Enfim, há mais questões, mas eu acho que estas questões de impacto ultrapassam em muito os estereótipos que nós temos e ninguém melhor. Conheço o Bruno já há uns bons anos, há quase 20 anos que nos conhecemos, ninguém melhor que estes dois para nos ajudarem a refletir e vamos refletir interativamente. Era esse o nosso interesse, que não fossem eles a falar e vamos embora para casa. Não, vamos questionar, vamos nos questionar. Eu acho que essa é a questão que aqui se torna a principal. E que seja bom e que depois, no fim, vamos degustar o nosso bolinho. Boa tarde. Desde já queria agradecer, portanto, a organização do evento, pelo convite. É sempre um enorme prazer poder falar um pouco sobre a comunidade a qual eu pertenço e a qual eu tenho muito orgulho. Dizer que transmitir conhecimento, às vezes a palavra, este provérbio malaio, conhece-me antes de me odiares, de facto faz também refletir, porque eu acho que todos nós, inclusive nós, ciganos, temos que fazer o exercício de conhecer antes de odiarmos alguém. Não quero fazer aqui um papel de vitimização, acho que não é para isso. Eu, ao longo da minha vida enquanto ativista, já lá vão 20 anos, porque eu com 21 anos fundei a Associação Cigana de Coimbra, atualmente no IPSS, e sempre tive, portanto, a minha orientação foi sempre criticar quando tiver que criticar, mas a crítica tem que ter sempre uma pista de construção, e é nisso que eu acredito. Eu acredito que, portanto, a nossa sociedade, as sociedades europeias, na minha reflexão que faço todos os dias, porque todos os dias nós fazemos reflexões em todos os aspectos da nossa vida, e ontem celebrou-se o dia da lembrança do Holocausto e eu refleti. Posso ter refletido a frio, a quente, mas uma coisa é certa, olhando para o panorama e o espectro europeu da política, sobretudo europeia, faz-me comprovar que depois de tantos anos de um episódio fatídico que foi o Holocausto, o extermínio, 6 milhões de judeus, 1 milhão de ciganos, e infelizmente em Portugal e noutros países da Europa os ciganos são omissos nessa informação. Raramente são os livros que descrevem, quando se fala do Holocausto, que os ciganos também foram exterminados, os suficientes
uma série de pessoas que foram apanhadas numa ideologia diabólica de um senhor, e eu começo a pensar que, de facto, há um retrocesso da humanidade. Olhemos para a política do leste europeu, agora entramos pela Polónia, pela Áustria, em que nós vimos que as ideologias voltaram a ressuscitar. As ideologias nazis estão a ressuscitar. A entrada da extrema-direita, dos movimentos nacionalistas na Hungria. A minha pergunta é esta: há outro tipo de holocausto. Não é o holocausto de matar, mas há um holocausto subtil. E Portugal, por muito que a gente pense, muitas das vezes somos um país de brando costumes, mas infelizmente, sejamos sinceros, estamos muito longe de o ser. Ainda neste verão, um pseudopolítico, numa determinada localidade perto de Lisboa, decidiu fazer um tubo de ensaio e ter um discurso político contra os ciganos. E a minha pergunta é esta. Quer dizer, os portugueses ligaram, passaram ao lado dessa informação, dessa controvérsia que colocou em polvorosa o país? Eu não creio. Porque numa localidade em que esse senhor tem 5.000 votos mais do que nas outras eleições autárquicas, é um sinal que alguma coisa não está bem. E não podemos dizer, entretanto, que Portugal, ou que os portugueses, são de facto esse país de brando costumes. Eu falo isto porque os ciganos, como dizia o professor Rei, estão cá há 5 séculos. Portanto, continuamos a ser tratados como estrangeiros. Quando muitas vezes vai para a tua terra, a minha terra é esta. Eu sou, se calhar, o povo cigano é mais português do que outros que se dizem portugueses. Porque já cá estamos há 5 séculos. E como nós sabemos, os portugueses são fruto de uma grande miscigenação. E quando eu começo a falar do Holocausto e falo do subtil, eu começo aqui a pensar. Vamos olhar atualmente para as políticas de habitação, as políticas de educação. Ainda agora, recentemente, há uma escola secundária, uma escola primária em Portimão, que colocou meninos ciganos, meninos negros, meninos deficientes, meninos que vêm de outras escolas, transferidos, numa turma. Isso não é um bom sinal. Depois de 500 anos, continuam estes portugueses ciganos a sofrer na pele a omissão completa, a invisibilidade. A questão é que os ciganos atualmente, em pleno século XXI, e há uma tristeza dizer isso, continuamos invisíveis. As políticas de habitação foram sempre para e não com os ciganos. Basta reparar, a Figueira da Foz até nem é um mau exemplo de política de habitação. Mas olhar para grandes cidades, os guetos, o que são os guetos? Fazendo uma analogia com a lei do degredo, século XV, século XVI, em que se enviavam os indesejados, entre aspas, da metrópole para as chamadas colónias então descobertas, e onde foram muitos ciganos, eu começo aqui a pensar, há aqui uma lei do degredo transvertida. Porque hoje temos quem nos bairros sociais? Os pobres. E dentro desses pobres estão as comunidades ciganas, os imigrantes e os indesejados. E muitas vezes as pessoas dizem: eles não pagam, eles dão-nos uma casa, dão-nos aquilo, dão-nos aquilo outro. Sempre a conversa. E a minha pergunta é esta: quem viveu num bairro social como eu vivi 28 anos, e sei o que é dar valor, a ser ostracizado quando ia à cidade com os meus colegas e as pessoas passavam para o outro lado do passeio porque aqueles eram do bairro do Lingote. Era saber que não tinha modelo ao meu lado da porta que eu pudesse seguir para ter um estudo, um percurso escolar como deve ser. Era saber que muitos, na altura, tinham que abandonar a escola aos 14, 15 anos, e falando aqui de ciganos e não ciganos, e tinham que ir trabalhar com os pais para a construção civil. Era estar isolado dos transportes. E hoje os guetos, por muito que se possa ter melhorado aqui as vias de comunicação, alguns transportes, há uma coisa que não se pode recuperar nestas pessoas. É a autoestima. Autoestima enquanto cidadãos.
quando as pessoas dizem não se querem integrar. Quando falo isto, falo também transversalmente a todos os pobres que vivem nos bairros sociais. Quando nós somos empurrados e somos colocados, entre aspas, no meio de uma ilha, o que é que se pode exigir àquelas pessoas, àquelas crianças, àquelas pessoas? Que políticas de habitação é que nós devemos ter para que haja, de facto, a palavra integração, inclusão, chame-lhe o que quiser, disseminar pela malha urbana? E a minha pergunta é esta. Muitos dos executivos municipais, do qual eu conheço dentro do programa ROMED, trabalhamos em 8 municípios, até têm muita vontade de fazer isso. Acontece que há uma classe privilegiada de pessoas que não permite que isso aconteça. E, perpetuamente, aquelas pessoas dos bairros sociais vão acabar por ser sempre os pobres, aquelas pessoas que não se querem incluir. Porque, de facto, há políticas de habitação muito más. E as políticas de habitação levam a quê na área da educação? As escolas gueto. Eu posso lhe dar um exemplo da escola do Ingote. Em 97, 98, tinha 90% de meninos ciganos. E já lá iremos falar acerca da educação. 90% de meninos ciganos. Porquê? Porque os ciganos são eles que vivem no Ingote? Não. Os ciganos são 10% da população dos 3 bairros sociais do Planalto do Ingote. Mas porquê? Porque outras famílias não ciganas, que residiam ali, colocavam os filhos no outro lado. E agora pergunta-me a mim, qual era o absentismo? 43%. Qual era o sucesso escolar? 0%. Porquê? Porque os guetos dão lugar a escolas guetos. E dando lugar a escolas gueto, o futuro daquelas crianças, o futuro daquelas famílias pode ser condicionado porque sem um percurso escolar não pode alcançar as suas cotas de prosperidade. Falando propriamente da comunidade cigana, 90% de meninos ciganos. A escola nunca foi, a escola das letras, como a gente costuma dizer, nunca foi uma prioridade. Porquê? Os ciganos nunca necessitaram, até há muito pouco tempo, de uma mão de obra especializada e uma formação académica alta para exercer a sua principal atividade económica à venda ambulante. Há cerca de 10, 15 anos, começa-se a quebrar esta atividade e aí sim, há um despoltar das comunidades ciganas e aos dilemas económicos que aparecem, que são enormes. Daí, hoje, a comunidade cigana vê a Escola das Letras com outros olhos. Ver a necessidade da instrução para alcançar no mercado laboral de trabalho um lugar. Aí, mais um grande obstáculo. Será que o mercado laboral privado está preparado para receber esta comunidade inundada de clichês, de preconceitos, de estereótipos? Sejamos sinceros. Se calhar, se eu fizer esta pergunta, se tivesse uma empresa, contrataria um cigano, se tivesse as habilitações e a sua mão de obra especializada? Muitos responderiam, eu sim, mas grande parte não aceitaria. E é o que está a acontecer. Eu posso dizer que a Figueira da Foz, neste momento, tem cerca de 2, 3 dezenas de jovens ciganos a trabalhar em fábricas, trabalhos temporários. Mas uma coisa eu posso-vos garantir, nenhum deles diz que é cigano. Temos o caso de um jovem estudante da Figueira da Foz, estudante do ensino superior, que está a trabalhar aqui numa localidade muito bem próxima da Figueira da Foz, numa fábrica. Nós, no dia 5 de dezembro, deslocámos-nos ao Palácio de Belém, onde estivemos os 32 jovens ciganos do ensino superior com o Presidente da República, e posso-vos dizer que ele, um dia antes, 2 dias antes, disse-me, olha Bruno, eu quero ir, mas tenho um problema, eu não posso aparecer na televisão ou nas fotos, porque se eu aparecer, eu sou despedido. Como ele, há situações, muitas situações. E agora a minha pergunta é esta, mas o mercado laboral privado não tem grande responsabilidade nisto. Quem tem que ter responsabilidade terá que ser o aparente Estado. A minha pergunta é esta. Quais são as entidades públicas que atualmente contratam ciganos? Não contratam os não ciganos? Isto está muito difícil, mas se agrava para as comunidades ciganas. E aqui fecham-se outras portas. E continuamos aqui a bater na autoestima. De muita gente chegar ao pé de nós, da comunidade cigana, e dizer, eu não acredito, porque ninguém nos dá a oportunidade. E agora diriam, mas quer dizer, mas há uns que não querem. Facto. Isso é transversal.
há de facto dentro da comunidade cigana quem não queira. Há de facto dentro da comunidade cigana maus comportamentos, teremos que o assumir. Existem. Mas é transversal à sociedade maioritária. Transversal a todas as outras comunidades. O grande problema que surge aqui é o problema de colocarmos todos no mesmo saco. E quando nós olhamos, sobretudo aqui para a Figueira, o que já foi feito pelos próprios ciganos na área da inclusão, tem sido feito nos últimos anos, é estrondoso. A Figueira da Foz é a cidade em Portugal que, a nível escolar, onde os ciganos têm um grau maior de escolarização. Posso dizer que neste momento são 7 jovens ciganos no ensino superior. 7 ciganos que, por sua vez, iniciaram um projeto da Associação de Mulheres Ciganas aqui da Figueira da Foz, que se chama Tutoria Escolar Cigana, e que neste momento vão entrar no segundo projeto, estão a ser tutores, entre aspas, acompanhantes de outros 15 meninos ciganos que estão no primeiro, no segundo e no terceiro ciclo. O programa ROMED, um programa do Conselho da Europa, em que possibilitou que pela primeira vez ciganos e ciganas, jovens, pessoas sénior, com mais idade, com mais experiência de vida, estivessem frente a frente com o Presidente da Câmara, com o vereador, e quebrassem a barreira do diálogo que existia entre as entidades públicas locais e as comunidades ciganas. Hoje, estas comunidades, este grupo ativo comunitário, um grupo informal de ciganos e ciganas, conseguem fazer propostas ao município. E uma delas sairá em breve, se chamará Figueira a Sorrir. Este grupo de jovens ciganos e ciganas fizeram uma proposta à Câmara que a Câmara irá implementar através de um programa que se chama Figueira a Sorrir. Portanto, vai permitir que pessoas carenciadas, e aqui transversalmente, tenham acesso a tratamentos a nível de dentistas. Como vê, também construímos. Agora vocês me dirão, mas existem outros que não constroem. Isso é transversal. Também existem dentro da sociedade maioritária pessoas que não constroem. Mas há pessoas dentro que vos dão um mau nome. Se formos a pensar, também dentro da sociedade maioritária existem pessoas que dão mau nome. Se fosse por esse tipo de critério, eu certamente me afastaria completamente dos que eu digo de sociedade maioritária. Porque todos os dias sofro na pele o preconceito. Estás a fazer de vítima. Não, eu não faço de vítima. Pelo contrário, eu já ultrapassei essa barreira. Mas todos os dias ouço, todos os dias sou perseguido, entre aspas, uma maneira de dizer quando vou ao supermercado, todos os dias quando vou no transporte público ouço falar mal dos ciganos, quero alugar uma casa, não consigo, tenho que ir a minha esposa, que é cigana, e que, porque não tem traços físicos, como eu tenho de cigano, consegue alugar uma casa, eu não posso ir ver a casa. Como veem, há uma série de episódios que acontecem que isso me poderia deixar super revoltado. É a mesma coisa, estamos a dar um exemplo. Se tiver alguma vez um caso pontual com um elemento da comunidade cigana, foi com 1, com 2, com 3, com 4, com 5. Não foram os ciganos. Dessa mesma forma, eu penso assim. E tenho que refletir dessa mesma forma. Mas quem são esses ciganos? São 500 anos em Portugal, sim. Têm o quê? Uma cultura própria. Comecem aqui a questionar. Eu vou-vos dar um dos 3 pontos comuns a todas as comunidades ciganas de Portugal. E quando estou a dizer comunidades ciganas de Portugal, já estou a dizer que as comunidades ciganas são muito heterogéneas. Posso-vos até dizer que de cidade para cidade as comunidades são um pouco diferentes, tudo tem a ver um bocadinho com o seu grau de inclusão, com o seu estádio de inclusão. Mas posso-vos dizer que na Figueira da Foz, de bairro para bairro, e às vezes estão a 2 km, há diferenças entre as comunidades ciganas. E temos um ponto comum, que muitas das vezes as pessoas pensam, é uma tradição cigana. O luto. O que é que vocês acham? É uma tradição cigana? Vocês veem normalmente os ciganos todos vestidos de preto. Muitos até dizem, eles adoram vestir o preto. O que é que vocês acham? Eles adoram vestir o preto. O que é que acham? Os ciganos adoram vestir preto? Não. Ninguém gosta do preto. Preto, sinal de luto, que alguém faleceu. A comunidade cigana odeia vestir preto. E posso dizer que muitas vezes vocês veem muitas pessoas vestidas de preto porque têm lutos consecutivos. Porque na lei cigana, uma tradição que não é dos ciganos, mas é uma tradição ibérica, o luto,
Porque há 50, 60 anos atrás, nas nossas aldeias deste Portugal, o luto era super semelhante. O que acresce ao luto dos ciganos é o facto de eles terem sido nómadas forçados, mas foram nómadas, que permitiu que aqui ou acolá algumas das tradições dos portugueses antigos se vincassem muito mais devido à sua condição de nómada. Mas a tradição do luto é portuguesa. Portanto, aqui podemos dizer que os ciganos ainda preservam uma tradição de portugueses. A lei cigana. Há uma lei cigana porque, no passado, para pacificar a convivência entre ciganos, teria que haver uma lei. É uma lei que nunca se escreveu, mas que não deixa de ser um corpo legislativo que nunca foi escrito, mas que está intrínseco em cada um dos ciganos. Em que o homem mais velho aqui tem o poder de ser a aplicar a lei. Agora vamos olhar para o passado a Portugal. Quem é que aplicava nas aldeias as leis? Para pacificar o regedor. Portanto, como veem, aqui não tem nada a ver com tradição cigana. São, sim, no fundo, réplicas de tradições dos portugueses que os ciganos adotaram para também pacificarem a sua convivência. Como veem, temos mais algo em comum do que aquilo que nos difere. Mas muito mais em comum. Portanto, os portugueses ciganos têm meia dúzia de traços. A questão do casamento. As pessoas dizem, de facto, a mulher cigana num casamento tem que ir pura. Mas também há 40, 50 anos atrás, uma mulher que não fosse com a flor de laranjeira e vestida de branco, como é que era? Portanto, como veem, todo esse tipo de tradições, que muitas vezes se dizem que são dos ciganos, não passam de tradições portuguesas, que os portugueses ciganos, muitas das vezes, continuam a adotar. Hoje há uma permanente transformação nas comunidades ciganas. Com o êxito rural, houve transformação a todos os níveis para os portugueses da cidade maioritária, porque encontraram melhores condições de vida nos centros urbanos. Também a comunidade cigana, quando chegou, também houve uma permanente transformação, não só com os alojamentos, mas há uma permanente transformação. Hoje posso-vos dizer que a comunidade cigana, que é cerca de 75 a 80 mil, não os 50 mil que os dados do governo dizem, estão muitas vezes mergulhados numa enorme pobreza. E pobreza, quando eu falo pobreza, não é só a escassez financeira, é a todos os aspectos. Porque a pobreza é um termo muito vasto. Hoje até somos pobres porque não conseguimos mexer no computador, somos info-excluídos. Info-excluídos muitas vezes leva a uma série de caminhos que levam ao flagelo da pobreza, mas hoje a comunidade cigana, há cerca de 10, 15 anos, há uma mudança aqui e acolá. Hoje temos mulheres no ensino superior. E eu disse, mulheres no ensino superior, que ridículo. Mas se formos a ver para trás, a partir da década de 70, gostava que vocês fizessem um estudo para verem quantas mulheres não ciganas estavam na faculdade. Era um número super residual. Muitas vezes acusam, as mulheres ciganas são castradas, são aquilo, são aquilo outro. Muitas vezes aquilo que se diz não é. São obrigados a casar, Pois, esses clichês que vão passando. Os casamentos precoces. Sim, não podemos deixar de dizer que ainda, neste Portugal, ainda existem alguns casamentos precoces. Não com as idades, 12, 13 anos. Fomos a ver há 3, 4, 5 décadas atrás, 6 décadas atrás, não sei se alguns de vocês, mas casavam também com 16, 17 anos. E hoje a comunidade cigana, normalmente, e por questões de compromisso com a educação, casam com os 17, 18, 19 e muitos mais tarde. Claro que existem exceções, existem. Isso sim, podemos acusar do casamento precoce. Mas também nós, a comunidade cigana, também pode acusar, entre aspas, a sociedade maioritária de casamentos que já vão com a bengala. Já são muito tardios. E as vocês perguntam, mas porquê deles casarem tão cedo? Tão simplesmente como isso. As mulheres ciganas, quando casam, casam. Não há contacto sexual. O primeiro contacto é feito no casamento. Não há namoros físicos. Daí, muitas das vezes, essa rapidez do casamento. De
se quererem emancipar e de terem a sua vida. Porque não há namoro. Tão simplesmente como isso. Mas se formos às décadas atrás, também não havia namoro na sociedade minoritária. Namorava-se até à janela. Portanto, como veem, há, podemos dizer, uma transição. Há novos tempos, exigências da sociedade cada vez maiores. As comunidades ciganas têm-se vindo a adaptar sem deixarem perder a sua identidade. Porque muitas das vezes o que se cria na mente das pessoas é que a inclusão daquele ou determinado grupo é porque já se aproximam de nós. Não. Eu não quero ser isso. Eu quero ser o Bruno. Estou a terminar a minha licenciatura. Eu quero ser o Bruno que é formador. Eu quero ser o Bruno como um excelente cidadão. Quero ser o Bruno como deputado não sei se é o nome correto, um membro da freguesia, da Assembleia de Freguesia do Arco de São Julião. Eu quero ser isso tudo sem deixar de ser aquilo que eu sou. Cigano com orgulho, com muito orgulho. E agradeço muito a Deus de ter nascido. Porque acho que a comunidade cigana tem mais a acrescentar a nível de riqueza do que a empobrecer. Porque nós temos que começar a pensar, se existem alguns problemas de inclusão, o problema é de todos. Porque se eu estiver no meu prédio e um vizinho meu não estiver bem, o prédio não vai estar bem. O que é que eu devo fazer? Vou criticá-lo, vou apontá-lo, vou expulsá-lo? Eu tenho que trabalhar para que, de facto, haja possibilidade para que este meu vizinho se aproxime da minha vida, de uma vida com paz, e que possa dar paz, entre aspas, estou aqui a falar ao prédio. Isso também tem que acontecer nas nossas cidades. A responsabilidade é de todos. Porque há um fosso que foi criado, há um passado traumático que foi criado. Quando a gente se vira e dizemos assim, muita gente diz assim, há um programa ao pré. O programa ao pré é um programa que hoje é política pública, que nasceu da sociedade civil cigana. É um programa que permite que 32 jovens ciganos universitários tenham uma pequenina bolsa para que possam se licenciar. E as pessoas perguntam, quer dizer, isto não é discriminação positiva? A minha pergunta é esta, muitas das vezes, e faço um bocadinho uma ilustração. Quando vão a um concerto ver um determinado cantor, o Tony Carreira, e levam as vossas crianças que têm 2, 3 anos, o que é que normalmente vocês fazem para que a criança tenha visibilidade com o palco? Coloca-se às cavalitas, não é? Porquê? Porque ela não consegue ver. Da mesma forma, o aparelho de Estado tem que estar preparado de forma temporária, e eu digo aqui forma temporária, não permanente, para normalizar uma situação. As crianças ciganas, os jovens ciganos, têm menor acesso ao ensino superior por questões culturais, por questões históricas. É importante que, num determinado tempo, se possa dar o empurrão ou colocá-lo às cavalitas durante 2, 3, 4 anos, até que se normalize a entrada no ensino superior das comunidades ciganas. Essas discriminações que dizem chamadas positivas são essenciais e têm sido essenciais em alguns países que trabalham não só com a comunidade cigana, mas com outro tipo de comunidades que são mais desfavorecidas. Isso tem que ser feito. Por muito que custe, tem que ser feito porque há que reparar um passado histórico. Há que reparar anos e anos em que a comunidade cigana foi ignorada, que a comunidade cigana foi omitida. Agora vocês poderão dizer, isto não é de um dia para o outro, não. Mas uma coisa é certa, o caminho faz caminhando. Faz caminhando como? De mãos dadas. A comunidade cigana precisa de mãos dadas. Nós estamos ainda no nosso trabalho, no nosso trajeto, a traçar caminho. Agora precisamos que nos ajudem, para que possamos dizer, somos todos cidadãos deste país. Isto é utopia. Pode ser utopia, mas eu acredito. Eu creio que se as mentalidades mudarem de parte a parte, e aqui também chama a atenção da própria comunidade cigana, que tem que estar preparada para uma sociedade exigente, eu creio que conseguiremos, de facto, minimizar toda uma problemática, melhorar a aproximação destes portugueses ciganos à sociedade portuguesa. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu
sou Emanuel Pratas Ribeiro e vou contar um bocadinho do meu percurso até agora. Eu estudei pelo ensino regular, por acaso foi algo que o meu pai sempre insistiu comigo e com os meus irmãos. Foi sempre fazermos o percurso de ensino regular, não no profissional, porque eu sinto, e até vejo que colegas da minha geração, por algum motivo são sempre remetidos para os cursos profissionais e depois isso também amputa um bocadinho as ambições de ir para o curso superior. Mas no meu caso eu fiz o ensino profissional. Não, fiz o ensino regular, peço desculpa. E posso dizer que é difícil e houve, já naquela altura, havia sempre aquela dúvida e porque é que eu estou a estudar, pronto, o meu pai tinha uma loja, tinha uma sapataria e também fazia feiras, se eu devia estar a estudar ou não, porque podia estar a ajudar na loja e não estava ali a perder tempo. Mas ainda bem que ele brigava comigo para estudar, porque quando veio a crise de 2008 e depois de 2011 e 2012, as feiras e a loja deixaram de dar dinheiro e os estudos depois aí começaram a ser uma alternativa muito real para mim e para o meu irmão mais novo e agora também para o meu irmão mais velho, que está ali atrás. E a passagem para o ensino superior era algo também não, na altura também não fazia sentido para mim. Na altura fazia sentido era fazer o ensino regular, tirar o 12º e ir trabalhar. Só que depois eu conheci o Bruno começou-me a falar de um projeto piloto que ele e a Olga estavam a organizar, que era o Opré Chavalé. E esse projeto para mim foi fundamental para mim e para outros ciganos ao nível do país, porque lá, nessa edição do projeto piloto, não era para apoiar os alunos universitários, era para apoiar os alunos que estavam já a estudar para fazerem a transição para o ensino superior. Ou seja, prepararam-nos a nível de autoestima, para as dificuldades que nós íamos atravessar, para o stress, que é as candidaturas, que é os exames nacionais, tudo isso houve uma preparação exemplar e houve uma taxa de sucesso desse projeto piloto acima de metade e quase perto dos 100% à vontade. E isso foi fundamental para que o projeto piloto fosse contemplado pela função pública, ou seja, pelo Estado, e passasse a ser um programa público. Quando cheguei à universidade, correu tudo bem no primeiro semestre e depois aí é que entra a vida pessoal dos ciganos mais a sério. No segundo semestre eu tive problemas pessoais e na altura eu achei melhor desistir. E mais uma vez tive o apoio do Bruno e do projeto do Opré para me motivar a voltar a estudar novamente e voltar a fazer as cadeiras que deixei para trás e continuar. E nessa parte foi espetacular, porque eu acho que um dos grandes apoios que as comunidades ciganas precisam é ao nível da autoestima e ver que podemos exceder as nossas próprias limitações, porque às vezes as limitações são apenas só mentais, porque nós pensamos, se eu chegar a este ponto, estou bem e consigo fazer uma vida, mais ou menos. Só que nós temos sempre potencial para ir mais além e precisamos de modelos e de apoios que nos digam e motivam e que nos digam, tu podes ir mais além e és um parvo se não fores. Então eu voltei a estudar, voltei a ter boas notas e estou quase a acabar a minha licenciatura e espero ir para o mestrado, ou seja, a um ponto de vista, o meu exemplo está a dar resultados, ou seja, estou a tirar a licenciatura, sou cigano e quero ir para o mestrado, quero progredir com os meus estudos o máximo possível e ser um exemplo para os mais novos e ser também um modelo também de mudança para as comunidades ciganas. E outro reparo que eu queria falar, que o Bruno vincou muito, é que há 40 anos atrás Portugal era muito semelhante às comunidades ciganas de hoje, no sentido em que éramos todos um país muito conservador. E desde que houve o 25 de Abril, que isto eu acho que convém ser sublinhado, Portugal é hoje o terceiro país do mundo com maior liberdade moral. E as comunidades ciganas não conseguiram acompanhar esse progresso excelente de Portugal. Ou seja, por muito que exijam a gente para acompanhar esse ritmo em menos de 100 anos, fiquem já no nosso patamar, nós estamos a fazer o nosso percurso um bocadinho mais devagar, mas chegamos lá porque nesta última década avançou-se muito nas comunidades ciganas e eu acredito que o dinheiro, se for bem investido e se for
com as comunidades ciganas e não um assistencialismo de dar os repousados aos ciganos e eles prontos que se amanhem, eu acho que aí é que se vê os resultados. E todos os resultados e todos os projetos e programas que têm dado bom sucesso é quando há mediadores ciganos ou facilitadores ciganos, é quando os ciganos participam. Ok. Obrigado. Se tem alguma pergunta, estejam à vontade, estamos aqui mesmo para isso. Eu queria fazer por causa da religião. Se tem uma religião. Sim, a comunidade cigana atualmente em Portugal sempre foi católica apostólica romana. Acontece que em 1952 dá-se podemos dizer, um episódio histórico, atualmente é histórico para a comunidade cigana, em França. Bernard Lecousset, que é um pastor evangélico protestante da cidade de Brest, na linguagem espiritual impôs as mãos sobre uma criança enferma cigana espanhola que estava a fazer trabalhos sazonais. Essa criança estava desenganada dos médicos. Estando desenganada dos médicos com a imposição de mãos, a oração, acontece que a criança que estava desenganada ficou curada. E a partir daí nasce um grande movimento evangélico cigano, que hoje é um movimento maior cigano, evangélico cigano de Portugal, que é a Igreja Evangélica Filadélfia de Portugal. Atualmente existem outro tipo de igrejas, dissidências muitas das vezes dessa Igreja Evangélica Filadélfia, mas os ciganos, 50% em Portugal, são protestantes, evangélicos pentecostais. Porque é que quase toda a gente, ou muitas pessoas, têm medo dos ciganos? As pessoas estão, por exemplo, de carro e aparecem dois ciganos, ou seja, as pessoas têm a tendência de fechar as janelas, porquê esse medo? Criam-se estereótipos. De facto, não vamos aqui escamotear e dizer existem ciganos maus, existem os ranhosos em todo lado, como a gente costuma dizer, a brincar. Os ranhosos existem. E esses ranhosos normalmente parece que traumatizam. Dois ciganos e dois não ciganos que façam o mesmo crime, muitas vezes o cigano traumatiza porque já há historicamente um estereótipo e um preconceito, portanto, relativamente aos ciganos. Mas isso não quer dizer que não existam dentro da comunidade cigana pessoas com maus comportamentos. Existem e vão continuar a existir. Agora, o que nós lutamos é para que não coloquem todos no mesmo saco. Eu não sou aquele cigano. Eu sou o Bruno, por acaso sou um português, sou cigano com muito orgulho, mas não sou aquele cigano que tem um mau comportamento. Pois, mas o que eu acho é que há muitos casos que se repetem. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, no Hospital da Universidade de Coimbra, que uma situação de que estava um regedor, já que estava a falar no chefe, não é? Um regedor que estava internado numa medicina, na medicina 1, não era hora de visita e familiares queriam entrar na enfermaria. Os enfermeiros não deixavam, então violência física e tal. E depois aconteceu esta cena. Forma-se um movimento, digamos assim, cigano, e um acampamento, um autêntico acampamento nos jardins de acesso ao Hospital da Universidade. Na altura, o presidente da administração, o presidente do Conselho de Administração, punha a questão desta maneira: eu não os posso mandar embora, porque então isto aqui vai ser uma revolução, e depois vêm os jornalistas, e coitadinhos, e não sei o quê. Porque o que me parece é que quando há alguém importante que está internado, aparece toda a gente, vem não é preciso ser importante, é preciso alguém da família. Nós não abandonamos, por muito que cause muita turbulência aos serviços de saúde. Nós acreditamos que sim. Atualmente as coisas estão um bocadinho diferentes, existem mediadores que conseguem, portanto, levar, mas isto não quer dizer que aqui ou lá não existam casos pontuais. Acontece é que, enquanto essa pessoa não estiver bem, e pessoas por dificuldades económicas, se a pessoa é da Covilhã, estou a dar um exemplo, e vem para Coimbra para um hospital central, é impossível que a pessoa vá e venha todos os dias. E também não tem poder económico, muitas das vezes, para estar numa pensão, num hotel. E a questão é esta: a solidariedade que está... A família para nós é algo muito importante. Portanto, se está alguém doente, a família está doente, está a padecer algo. É como um membro que está doente.
Estamos doentes todos. Claro que isso muitas vezes não é compreensível para as chamadas, para os chamados técnicos, para os chamados médicos, profissionais de saúde. Daí acho que é super interessante que muitas das vezes, e eu faço isso por este país fora, dar formação sobre história e cultura cigana para que possam, através do conhecimento, poder trabalhar melhor com estas comunidades. Isto é um valor. A solidariedade é um valor que nasceu connosco. Como também nós não abandonamos as pessoas mais velhas. Por muito que tenhamos às vezes até trabalhos que já são assalariados, que não temos a flexibilidade que a venda ambulante nos dá, as nossas pessoas mais velhas, as pessoas com mais vida, morrem connosco. Não vão normalmente não são institucionalizados. E há de reparar que nas camas dos hospitais, não encontra certamente ciganos abandonados, como existem de outras sociedades. Isso não quero entrar por aí, porque eu sei que... Mas acatamos as regras, ou seja, a visita é das 8 às 8h30. Eu concordo com acatamos isso. as regras. Esse aspecto tem que ser trabalhado. Mas nesse caso pontual, não. Nesse caso... Têm que entrar, querem entrar, então... Existem existe a polícia, existe órgãos competentes para fiscalizar. E eu aí concordo que isso tenha que acontecer, e acontece muitas vezes. Foi ontem, acho que foi ontem que aconteceu, que alguém que eu conheço entrou no ZUC com um descolamento de retina e a dada altura uma quantidade de polícias com cacetetes e não sei o quê, para acalmar uma série de conflitos que havia lá nas urgências do hospital com pessoas da vossa comunidade, não é? Existem. Isso tem que ser resolvido. Há coisas que têm que ser resolvidas aí. Eu acho que isso é um trabalho que... É um trabalho de duas partes. É um trabalho da comunidade, mas também é um trabalho da sociedade. Portanto, a mediação é super importante nisso. Por isso é que hoje o Emanuel falou, e muito bem, dos facilitadores e dos mediadores, na área da saúde, na área da educação. Permitem que haja diálogo, que permite com que, de facto, um membro da comunidade cigana consiga fazer perceber à comunidade cigana e fazer perceber aos profissionais de saúde como é que são as coisas, de um lado e do outro. Não é? Porque aqui há valores que estão muito à flor da pele da comunidade cigana, que usa muito o sentimento. A sociedade minoritária não usa tanto. E aqui não estamos a dizer quem são os melhores ou os piores, porque aqui entrávamos aqui nos conceitos que é o melhor ou que é o pior, porque eu posso achar que para mim, a minha família é o mais importante, não é? E dizer, não, vamos acatar aquilo ou aquilo outro, e a capacidade das pessoas ser mais ou menos frias ou de reação às situações. Isso levava-nos a termos aqui uma conversa que nunca mais saímos daqui. O acatar das regras é algo que tem que ser feito. Tem que ser feito, mas muitas vezes não é à nossa velocidade. E a comunidade cigana e os profissionais de saúde têm que encontrar espaços de interação e de diálogo para que se possa pacificar e para que possa haver diálogo. Havendo diálogo, eu creio que já assisti, muitas das vezes as coisas começam a funcionar. Claro que há situações que não. E vou continuar a dizer, existem se calhar comportamentos que não, mas isso dentro dos ciganos de outras comunidades. Então, o que eu acho, eu penso que o ponto importante e que está na cabeça da maior parte das pessoas é este. É que a comunidade cigana não acata as leis dos países onde vive, ou seja, tem a sua própria lei, tem a sua própria cultura, que quer respeitar, todas as culturas devem ser respeitadas, mas se nós vamos para determinado país em que há regras estritas sobre determinada situação, por uma questão de convivência e de educação, temos que aceitar essas regras. Ora, acontece que na comunidade cigana isso parece que não parece, já está, não vamos entrar, não vamos generalizar. Existem elementos que podem não acatar, como existem dentro da sociedade minoritária. Agora, esta acatação de regras tem tudo a ver com o passado histórico. Como é que se pode fazer com que pessoas acatem se nunca lhes deram os direitos? Quando as pessoas, muitas das vezes, e é esse tipo de troca que tem que haver. Claro que nós não vamos aqui vitimizar, inocentar e passar a mão pelo pelo. Não, eu não creio que os ciganos tenham que passar por isso. Nós estamos num país, cada vez mais temos que acatar as regras, porque faz parte, nós construímos também este país.
As pessoas não se podem esquecer que muitas das vezes os ciganos são omitidos e esquecidos de muita coisa. Nos anos 40 e 50, quando, muito antes do êxodo rural, quem chegava com as mercadorias e os bens de consumo às vilas e aldeias, muitas vezes eram os ciganos. Portanto, tínhamos um papel muito importante na economia portuguesa. Quando, de facto, não havia vias de comunicação, eram os ciganos que chegavam. Agora, claro, há muita coisa por fazer, há muito caminho a traçar, há de um lado e do outro. Não vamos escamotear e dizer, não, na comunidade cigana há um trabalho enorme para fazer, mas também dentro da sociedade há também um trabalho para fazer. Há que haver respostas válidas para este tipo de cidadãos que estão com a autoestima e que acham que, de facto, a sociedade não quer saber deles. As coisas não são bem assim, porque dentro da nossa sociedade existem as pessoas que querem. O senhor falou no Ingote. Como sabe, o Ingote, como centro não sei se ainda é, mas como centro de compra de droga, não é? E de consumo, compra e consumo, está ligado à ideia de que os ciganos é que vendem a droga. Ora, na verdade, nós sabemos que há pessoas por esse mundo fora, existem ciganos com certeza que o vendem, multimilionários, claro, que o são à custa da droga e que não são ciganos. Mas na realidade, lá está, Ingote, compra e vende a droga. Estereótipos e clichês, porque há uma coisa que a gente não se pode esquecer, as chamadas políticas de habitação. Portanto, muitas das vezes, e eu até vou dizer isto, grande parte dos nossos bairros sociais, quando foram construídos muitas das vezes com a opinião policial. Havia bairros, hoje já não são tantos, que só tinham uma entrada e uma saída, em que as portas de entrada possibilitava, quando houvesse rusgas, a polícia conseguisse capturar os suspeitos. Ainda hoje, grande parte dos bairros sociais são pintados com cores um bocadinho berrantes. Por que razão? Portanto, ainda hoje, nas políticas de habitação, está-se a construir um bairro social, mas já se está a pensar em fazer intervenções policiais. Os guetos foi só para evitar que não haja muitos focos de pontos de droga na cidade. Os guetos foi só para formar um ponto de foco de bairros, porque é muito mais fácil a polícia atuar. E não vamos negar, no Ingote existem traficantes, existem consumidores, existem, alguns são ciganos, são. Existem. Mas quem é que transformou, quem fez daquilo, entre aspas, o covil de leões? Foram as próprias pessoas que para lá foram. Algumas também. Mas as políticas de habitação e de inclusão é que não. O bairro da Rosa, que é o bairro mais jovem do Planalto do Ingote, foram encaixotadas somente as pessoas. Quando eu sei, vivi lá 28 anos no bairro velho, não havia uma infraestrutura de apoio para aquelas pessoas. Aquelas pessoas vieram muitas das vezes de barracas e foram lá colocadas encaixotadas. E depois já tens a casa, faz aquilo que queres. Coisas não são bem assim. Tem que haver um trabalho. Tem que haver um trabalho prévio das técnicas dos municípios. Não houve. Como é que a gente quer trabalhar pessoas que estão fragilizadas por vários aspectos e queremos colocar nelas expectativas tão altas de inclusão só porque tem uma casa? A casa é importante, mas não é tudo. E é um trabalho que tem de ser feito, articulado. Não pode só deixar, como dizia, a caridade vai para lá, por muito respeito que eu tenha por estas entidades cáritas, são super importantes. Mas a intervenção deles não pode ser só de caridade. Tem que ser uma intervenção de empoderar as pessoas para se autonomizarem. E é esse o papel que nós devemos todos fazer. Quem é interventor social, como eu sou, é nisso que eu penso todos os dias, autonomizar as pessoas. E muitas vezes não é, no fundo, perpetuar uma vida de dependência daquilo ou daquilo. Isso não pode acontecer. Na minha... Pois, é que a ideia que há é que os ciganos não se integram porque querem fazer aquilo que muito bem querem e lhes apetece, segundo as suas leis e... Não, a minha lei continua a ser a lei deste país. É a minha lei. Agora, eu internamente tenho uma lei para pacificar a minha convivência com outros ciganos. Isso tenho. Mas disso não impede nada que eu siga e tenha debaixo de mim, ou por cima de mim, uma lei deste país.
Obrigada. A Câmara Municipal de Coimbra já fez vários estudos sobre a venda de drogas no seu consumo. Eu conheço dois, o último há 5 anos, saiu há 5 anos, e o nosso lingote passou de segundo lugar de venda para terceiro lugar de venda. O primeiro lugar de venda continua a ser a Praça da República. E é importante ter esta noção, que é para não se ter a noção que é no lingote que se vende droga. Pois, claro. Sim, não querendo com isto dizer que não existem, de facto, traficantes, digamos. Existe. E já agora uma outra informação que também é importante, os hospitais de Coimbra e outras instituições foi-lhes proposto a inclusão de mediadores ou facilitadores nos seus quadros de pessoal, mas se não fosse nos quadros de pessoal, fosse pelo menos como assessores eventuais, não é? Pronto. Qualquer um dos hospitais até hoje ainda não respondeu. Eu fui mediador municipal em Coimbra, mediador do município em Coimbra 4 anos, tentei fazer contactos com o Hospital Central e nunca consegui. Eu próprio fui-me apresentar e prestar os meus serviços. Portanto, também há dificuldade do outro lado. Há questões de burocracia. Agora não vamos aqui empurrar quem é o culpado, quem não é esse o grande objetivo, mas de facto existem estes problemas. Dá-me licença que diga, esteja à vontade. Duas coisinhas. Em primeiro lugar, felicitar-vos pela coragem de virem aqui falar connosco, de virem expor as vossas ideias e de virem de algum modo quebrar este gelo que existe na nossa sociedade. Nós em Portugal, infelizmente, vivemos por vezes de costas voltadas. Há várias comunidades, fala-se na comunidade cigana, mas podíamos falar na comunidade de africanos que vivem em Portugal, são centenas de milhares seguramente, e pergunta-se, e são portugueses, como são os ciganos que vivem cá, e pergunta-se quantos negros ou quantos ciganos vemos na Assembleia da República, vemos nos meios de comunicação social, vemos nos lugares e nas instituições importantes deste país. E são portugueses. E são portugueses. Portanto, não podemos escamotear esta realidade. E penso que é muito importante, em vez de nos pormos a pôr culpas uns para os outros, efetivamente há criminalidade com ciganos. Existe. Claro, mas há muita criminalidade com muitos não ciganos. Muita criminalidade com negros, mas também com não negros. Portanto, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o nós estarmos de costas voltadas. E penso que o título que deram a esta conferência é extremamente importante. Conhece-me antes de me odiares. Gostei muito dessa frase porque ela é emblemática. Criam-se os tais estereótipos, nós estamos, bom, é cigano, tens um rótulo. Tens que ser mau seguramente, tens que ser criminoso, tens que andar, enfim, aí no negócio da droga ou outra coisa qualquer. Eu, ao longo da minha vida profissional, tenho contactado com muitos ciganos. Devo dizer que nunca tive a mais pequena ofensa ou problema de nenhum cigano. E continuo a contactar frequentemente com ciganos. São do mais respeitoso que pode ser para comigo. E, digo mais, são pessoas de uma grande lealdade. De uma grande lealdade. Tenho tido alguns desses exemplos. De qualquer maneira, há com certeza ciganos, mas também há outros, muitos outros que não são ciganos, que não querem acatar as leis. Mas aí sim, aí tem que ser firme. E aí o vosso papel é muito importante. Os senhores, como mediadores, têm que transmitir à comunidade e dizer, cuidado, para sermos respeitados e para termos dos portugueses o respeito dos portugueses, o respeito que devemos ter, nós temos que nos impor pelo acatar das leis, por muito que nos custe. E, portanto, é muito, muito importante vocês continuarem com este tipo de trabalho e multiplicarem o número, digamos, de líderes que possam, nas diversas comunidades, assumir um papel importante. Porque isso depois vai ter reflexos ao nível das escolas, onde seguramente alguns professores podem ter dificuldades com alguns alunos ciganos, mas também não ciganos. Hoje acontece, nós sabemos que o papel difícil que têm muitas vezes professoras, que os pais, não é preciso serem ciganos, é chegarem à escola e fazerem determinado tipo de exigências que se calhar às vezes não se devem fazer. E, portanto, mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. Muito obrigado.
eu estive a fazer o papel do advogado do diabo. Não, fez Eu muito não bem. estive a criticar ninguém. Não. Estive só a lançar, Fez muito bem. a lançar questões Muito bem. que é importante serem Com certeza. ditas e para, a partir das dúvidas que se têm e das questões que se levantam, essas questões possam ser resolvidas. Fez muito bem, fez muito bem. Portanto, agradecemos ao Bruno uma pequena lembrança da nossa associação Muito obrigado. Obrigado. e muito obrigada por terem vindo e ter aceito Ora, é essa. esse espaço. Agora podemos ir para